Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam bem-vindos, meus caros e minhas caras. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos. Estamos começando agora a nossa disciplina História Moderna. É a nossa segunda teleaula, Estruturas Políticas, Sociais e Econômicas do Antigo Regime. Ora, professor, o que é Antigo Regime, que você está falando pela primeira vez esse nome? Antigo Regime é o sistema sociopolítico e, de certa forma, também econômico do período da história moderna na Europa. Como eu falei para você lá na nossa primeira teleaula, a gente tem aqui uma certa definição arbitrária, sempre teremos isso, do que nós estamos estudando. Nós decidimos estudar história moderna porque acreditamos que isso é um conteúdo importante. Mas é história moderna com que balizas? Vai do século, o que a gente chama de história moderna no nosso curso e em muitos cursos de história por todo o mundo, é o período que vai do século XV até o século XVIII, né? Com a Revolução Francesa colocando fim a esse período que nós denominamos de história moderna. E também o nosso foco principal é a Europa. E por que Europa? Porque esse modelo, de certa forma, europeu vai se expandir por todo o mundo, esse modelo econômico, político, cultural europeu, vai se expandir por todo o mundo por meio das grandes navegações, principalmente dos processos de colonização, que você vai discutir em outras disciplinas. E o Antigo Regime é um dos nomes que nós damos para essa composição que acontece na Europa nesse período que vai do século XV até o século XVIII. Então, o Antigo Regime, quando você ouvir esse termo, você vai pensar nas monarquias, no mercantilismo, nas sociedades estamentais. E esses são os temas que nós vamos debater na aula de hoje. Mas antes de falar sobre esses temas diretamente, vamos dar uma olhada no quadro para a gente contextualizar e retomar alguns pontos que foram discutidos na aula anterior, tá? Então, quais são os aspectos da modernidade que nós estamos discutindo? Ora, na primeira aula a gente falou bastante sobre a questão cultural, né? A transição de valores medievais, como questão da autoridade. Quem fala uma sentença é verdadeira dependendo de quem fala ou da tradição, se já está acostumado a falar aquilo. E gradativamente, primeiro com o Renascimento, depois com as revoluções científicas, que nós ainda vamos comentar, vai haver uma outra forma de produção do conhecimento, que é baseado no empirismo, ou seja, nos testes práticos, né, nas tentativas e erros, e no racionalismo, na lógica racional. Então, essa transformação cultural do período medieval para o período moderno. Na religião, a gente viu o enfrentamento, né, a divisão da cristandade em catolicismo versus protestantismo, né, com as reformas protestantes, com a contra-reforma católica, e que vai se envolver, vai se imiscuir em questões políticas e formação dos estados modernos europeus, tá? E com muito derramamento de sangue, infelizmente também. A gente discutiu a questão técnica desse processo também, que o grande reflexo vai ser a expansão mundial do pensamento europeu via as grandes navegações, né? A expansão técnica de novas tecnologias bélicas, novas tecnologias navais, novas tecnologias até de organização econômica, né? E essas questões, então, são as bases do que a gente discutiu na aula anterior, do início da formação da sociedade da Europa moderna, a transição do medieval para o moderno em relação às questões culturais, religiosas e técnicas. E na aula de hoje, a gente vai estudar novamente outros aspectos da transição do período medieval para o moderno, mas agora são o quê? Os aspectos políticos, a questão da formação da monarquia absolutista, se ela realmente foi absolutista, a monarquia nesse período moderno, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar do padrão econômico da modernidade, que é a questão do mercantilismo, as suas características e como que ele funcionou em cada estado. E vamos falar da sociedade também, da organização da sociedade clássica, sociedade estamental, dividida em nobreza, clero e plebe. Novamente, as nossas duas primeiras aulas, de certa forma, a gente está discutindo os vários aspectos que formam
a modernidade europeia, né, no processo de transição do período medieval para o período moderno, nessas duas primeiras aulas, questões culturais, políticas, técnicas, econômicas, etc. Nas duas últimas aulas, nós vamos discutir a continuação desse processo, digamos assim, o processo de deterioração das características da época moderna para o início da formação do período contemporâneo. Mas, de qualquer forma, na aula de hoje a gente vai discutir a formação política, econômica e social da sociedade europeia moderna. Governo medieval e conceito de Estado. A gente começar os nossos debates sobre a formação do Estado moderno, a gente precisa discutir duas coisas primeiro. A questão do como que era o governo, ou de certa forma, como que era o Estado no período medieval, para poder fazer uma diferenciação com o Estado ou o governo moderno, na Europa sempre, e também a gente tem que entender qual que é esse conceito de Estado, o que significa Estado quando eu falo a expressão durante as aulas, quando a gente fala de Estado moderno. Então, é definir melhor o que é a noção de Estado e também, ao mesmo tempo, compreender como é que era o governo antes do período moderno para perceber o processo de transformação, de mudança. Para isso, no quadro, eu trago para você, primeiro eu quero que você dê uma boa olhada nesse mapa aqui. É um mapa da França, tá? de 987, ou seja, século X, tá? O que estava acontecendo na França? Vamos analisar com calma isso daqui. A primeira coisa, a França aqui está demarcada pela linha vermelha, basicamente. Essas linhas vermelhas aqui demarcam o que seria a França, certo? E claro, os oceanos, os mares também, né? Dentro da França, você pode reparar que tem vários pedaços de terra, todos picotados, com cores diferentes, né, com várias cores diferentes, e nele está escrito ducados, condados. O que isso significa, essas demarcações? Tá? São o controle de um determinado nobre. Cada área dessa coloridinha está sob o controle de um determinado nobre. E dentro delas, por exemplo, aqui o ducado da Aquitânia, dentro dela tem vários pequenos condados, tá? Controlados por vários nobres diferentes, né? Os condes, viscondes, duques, marqueses, etc, etc. Tá? Os vários títulos de nobreza. O que eu quero chamar a atenção é que o domínio real, como a legenda aqui demonstra, o domínio real, ou seja, as terras que são efetivamente dominadas pelo rei francês, é esse azul clarinho aqui, ó, em torno de Paris, basicamente, tá? Esse mapa demonstra muito bem duas características básicas do governo medieval. Quais seriam essas características? A descentralização política e a sobreposição jurídica. Descentralização política e sobreposição jurídica. O que isso significa, afinal de contas, professor? Significa o seguinte, olha, havia um rei da França. Tá? Havia uma pessoa, um indivíduo com o título de rei na França e que, de certa forma, ele dominaria todo esse território que se chamava França. Porém, não era bem assim. Ele tinha controle, poder efetivo mesmo, mandava de verdade dentro da sua região, aquela azulzinha clara do mapa. Tá? As outras regiões eram dominadas por cada nobre daquela região, um conde, um visconde, um marquês, etc., que era, digamos assim, quase que um proprietário das terras. E ali ele mandava e tinha as regras dele. Aí você pergunta, então por que rei, professor? Como assim tinha um rei? Porque todos esses nobres, de certa forma, tinham uma aliança de vassalagem com o rei francês. Normalmente, se o rei precisasse de ajuda, militar principalmente, esses nobres franceses que deviam aliança ao rei francês iriam apoiar o rei francês. Mas dentro dos territórios, quem mandava era o próprio nobre. Por isso que é uma descentralização política. O rei não concentra todo o poder de domínio do território francês na época medieval. E isso acontecia em vários outros estados. Se você vê seriados sobre vikings, Last Kingdom, sobre a Inglaterra, por exemplo, você vai ver que os reis, no período medieval, eles quase não têm poder sobre todo o território.
Não se fala do reino da Inglaterra, por exemplo, nesse período aqui, nesse mesmo período. Se fala de vários reinos e a tentativa de se criar um reino da Inglaterra. Então, isso é a descentralização política. Cada território com um comando de um nobre, e ao mesmo tempo, mesmo que haja um rei, como o caso do rei da França, os nobres são aliados desse rei. Os territórios, o rei não tem poder direto sobre os territórios. Isso é descentralização política. E a sobreposição jurídica é que há vários níveis de tribunais. E não é em níveis de tribunais igual tem no Brasil hoje, né? Primeira, segunda, terceira instância. Não é essa a questão. A questão é que você vai ter, por exemplo, os tribunais consuetudinários, que são dominados por fidalgos, ou seja, a nobreza ou a pequena nobreza de cada região. Nesses tribunais funciona principalmente a questão do direito consuetudinário ou common law, ou seja, os costumes dali daquela região, né, baseiam o julgamento das pessoas que são juízes naquela região. Então há uma variedade muito grande, digamos, de regras, de costumes espalhado, por exemplo, pela França toda. Porque vai depender do comportamento das pessoas naquele local, da decisão do juiz naquele local, não é uma lei escrita. Você vai ter o direito real, que vai estar em ascensão na época, final da época medieval e início da época moderna, que é o direito do rei, né? Os tribunais do rei, que também estão espalhados pela França inteira e que muitas vezes julgam o contrário do que os tribunais locais julgam. E ainda, acima de tudo isso, você vai ter os tribunais da Igreja Católica, principalmente, que podem julgar ainda mais diferente, com regras ainda completamente opostas. E muitas vezes aconteciam brigas mesmo, de pessoas irem para um tribunal serem julgadas, terem um resultado, aí a parte que perdeu, recorrer ao tribunal real, por exemplo, para tentar mudar o resultado. Então é uma sobreposição jurídica que cria várias contradições nesse período medieval, que no período moderno vai ser substituído. Mas para a gente entender essa substituição, a gente tem que desenvolver alguns conceitos que eu trago no quadro para você. Conceito de Estado, para entender como que vai ser organizado no período no período moderno principalmente, a centralização política dos Estados. Primeira definição do que é aparelho de Estado. São instituições compostas por funcionários, edifícios, equipamentos, normas de conduta e hierarquia com a função de organizar e administrar a população. Então, aparelho de Estado, hoje em dia você pode falar que a polícia, as escolas públicas, o poder legislativo, o poder judiciário, o sistema de saúde público no Brasil, são todos aparelhos de Estado, né? Que você vai ver, tem funcionário, tem os prédios, tem normas de conduta, tem função social. Os aparelhos de Estado são todas essas instituições que procuram, de alguma forma, organizar e administrar a população para determinados fins, certo? Isso tem desde a origem dos estados, por exemplo, no Egito ou na Suméria, só que hoje eles são muito mais complexos e com muito mais funções, E essa amplitude do Estado, dos aparelhos de Estado, cresce muito durante a época moderna, com a concentração do poder de governo na mão dos reis. E ele vai precisar desses aparelhos de Estado para fazer essa concentração. E ali, nesse período moderno, que surge o que a gente chama de Estado monárquico moderno. A soberania do rei sem comunidade nacional. Não pense que nesse momento você vai falar de nações efetivamente. O rei é soberano. Ele é dono de uma terra e dentro dessa terra tem súditos que devem obedecer ao rei. A ligação das pessoas é muito mais entre elas e o rei, para, por exemplo, elas serem franceses, depende muito mais da ligação entre elas e o rei do que entre elas formando uma comunidade nacional. O rei é dono de um território que se chama França, por exemplo. E ali dentro tem súditos deste rei, portanto, esses súditos são franceses. Eles não têm necessariamente uma comunidade nacional. E há esse erro muito comum de falar de nação no período moderno. O Estado-nação surge efetivamente no final do período moderno e início do período contemporâneo. A Revolução Francesa vai criar essa noção
com força, de Estado-nação. Que aí você vai ter a soberania dos cidadãos e comunidade nacional. Ou seja, a partir da Revolução Francesa, no final da época moderna, de certa forma, institucionalizando vontades que já estavam crescendo na sociedade europeia, né, vai surgir a noção de que eu não sou francês, por exemplo, porque eu sou súdito do rei francês. Não, eu sou francês porque eu tenho uma mesma origem, uma mesma história que toda essa comunidade que está em volta de mim aqui, e nós somos, como franceses, donos de um território, que seria a França. Então repare que há uma diferenciação entre a soberania monárquica moderna, que nós iremos dar mais no detalhe em seguida, e a soberania nacional que vai surgir principalmente no século XIX, já depois da Revolução Francesa e de várias outras revoluções. Então é importante ter essa noção para pensar, a gente vai falar de Estado monárquico, tá? O Estado monárquico, o chefe do aparelho de Estado é o rei, e ele vai usar esse aparelho de Estado em seu benefício, tá? Em fortalecer aquilo que ele chama, por exemplo, o rei francês, de Estado francês, tá? Em benefício dele e dos seus pares, principalmente. Tá? Um exemplo clássico é que o imposto que é cobrado no Estado moderno monárquico não tem a ideia por trás dele de que vai ter uma retribuição para os súditos. Não, você paga imposto porque você deve isso ao rei, que é uma pessoa superior, é alguém que tem certos deveres com os súditos, mas principalmente é direito dele cobrar imposto, cobrar serviços, tá? Que é uma ideia muito diferente da ideia que se tem hoje sobre imposto, né? Que é sempre uma retribuição, que há a necessidade do Estado retribuir para o cidadão, tá? Então é preciso ter em mente esses conceitos para não haver confusão durante o debate da formação do Estado moderno. Formação dos Estados modernos. Como você sabe, o período medieval, o governo era muito descentralizado, você tinha até um rei, mas ele não comandava fortemente todo o território que seria dele, em tese, né? O rei inglês, o rei francês, ele não comandava efetivamente a França e a Inglaterra. Os nobres de cada região tinham esse poder, e também as leis eram muito sobrepostas, os tribunais. Ou seja, era uma certa forma muito fragmentado, um pouco confuso o governo medieval. E isso vai mudar com a formação dos Estados modernos, ou seja, basicamente a formação dos Estados modernos é a criação de aparelhos de Estado, instituições que organizam a sociedade, o fisco para colher impostos, centralizado na mão do rei, os exércitos centralizado na mão do rei, os tribunais centralizados na mão do rei, a administração pública, criação de estradas, canais navegáveis, entre outras construções, tudo isso concentrado na mão dos reis. Isso é a formação do Estado moderno. A primeira questão que a gente tem que ver é como que isso acontece. Tá? No quadro, eu trago para você algumas definições simples disso. As condições de possibilidade da formação desse Estado moderno. Primeiro, o enfraquecimento da nobreza com guerras, revoltas e pestes. Isso vai ser muito forte ao longo da Baixa Idade Média, que a gente chama, né, do século X até o século XV. A nobreza, para conseguir manter o seu território, ela vai ter que fazer muitas guerras, às vezes com o nobre do lado que está querendo o seu território. Ela tem que manter um exército, é difícil ter dinheiro para isso. Vai ter muitas revoltas camponesas nesse período, e além disso as pestes, né? A mais conhecida é a peste negra do século XIV, que vai dizimar quase a metade da população europeia. Então isso tudo vai enfraquecer demais a nobreza e vai dar possibilidade para um dentre esses nobres, né? Porque o rei, você tem que sempre lembrar que o rei é um nobre entre vários outros, tá? É o mais forte nobre entre todos os outros. Então há a condição de que um deles se levante e concentre todo o poder sobre uma região, tá? Outra questão importante é a ascensão da burguesia, com a expansão das cidades e do comércio. Essa burguesia aqui, tá, visando
uma proteção do seu comércio, visando uma proteção dos seus interesses, acaba apoiando muitos reis, financiando, dando dinheiro para que esses reis adquirissem exército para controlar toda uma região, criar normas comuns naquela região, por exemplo, a França ou a Inglaterra, ou Portugal e Espanha, que a gente vai comentar também, criando regras comuns ali para facilitar a vida de quem? Dessa burguesia. Então, a burguesia em ascensão vai apoiar a concentração do poder na mão dos reis para ter, de certa forma, uma tranquilidade, uma proteção militar e legal também. Tá? Quais são as características básicas desse Estado moderno? Formação e centralização do aparelho estatal, então cresce os aparelhos estatais, exército, fisco com cobrança de imposto, tribunais, a administração cresce, tá? E é tudo centralizado no rei, de certa forma, e no caso da Inglaterra, por exemplo, no parlamento, tudo que eu já comento com você, tá? Mas há uma centralização maior do controle do governo. Manutenção da sociedade estamental em outro molde, ou seja, a sociedade estamental, aquela divisão entre nobreza, clero e plebe, ela vai continuar, de certa forma. A existência do Estado moderno vem para manter a sociedade tal como ela era no período medieval, tá? Garantir os privilégios da nobreza e do clero e daquela burguesia que está em ascensão. É para isso que surge esse Estado moderno. Surgimento da diplomacia, que é um pouco diferente ainda do que é hoje. Ela estava muito envolvida na questão de criar casamentos para ampliar o território real, porque no fim das contas, o Estado moderno antes de tudo, a orientação, a função principal dele é a conquista de território, ampliar os territórios reais. Tá? Então, o Estado moderno, essa concentração de aparelhos na mão de um rei, aparelhos estatais, aparelhos institucionais, na mão de um rei, devido ao enfraquecimento da nobreza, devido à ascensão da burguesia, que acaba apoiando esses reis para que eles deem uma segurança para ela em seus negócios, ela tem a orientação principal de ampliar o território. Não é à toa que vão ter várias guerras no período moderno. Tá? Ao mesmo tempo, começa lentamente guerras híbridas, não só com a função que era muito interessante para a nobreza e para o rei, principalmente, de ampliar o território, mas também com a função de controlar fluxos comerciais. Tá? E quem estava interessado no controle de fluxos comerciais? A burguesia, que já estava apoiando esses estados modernos. Então há uma dupla orientação, mas inicialmente a principal orientação é garantir território para essa nobreza, porque essa era a mentalidade da nobreza. Terras. A burguesia já estava mais preocupada, não preciso de tanta terra, eu preciso controlar o fluxo comercial, o fluxo de capitais. No quadro eu trago para você alguns exemplos de como esse processo se deu, as peculiaridades da formação dos estados em cada região. Primeiro aqui a questão da Portugal e Espanha. A formação de Portugal e Espanha está totalmente atrelado às guerras de reconquista, ou seja, está totalmente atrelado a questões religiosas. Repare aqui no século XI, como não existe Portugal e Espanha. Existem alguns reinos ou condados, tá? Aqui em cima, olha, católicos, de reis, condes, viscondes católicos. E o resto da Península Ibérica é o famoso Califado de Córdoba, onde tem a Andaluzia. É um califado muito rico e muito avançado. Gradativamente você vai vendo por essas setas vermelhas que indicam guerra, ataques, tá? Esses laços aqui em preto, essas linhas em preto aqui, são casamentos. Então você repare que com o passar do tempo, entre os séculos 11 e 15, se constitui gradativamente Portugal e a Espanha, tá? Num processo que visa guerras de expulsão dos islâmicos da Península Ibérica, né? Repare, expulsão total. O avanço, né? Como eles conseguiram fazer esse avanço, eles vão continuar expandindo para a África, para outros territórios islâmicos. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse processo de formação dos estados modernos de Portugal e Espanha é que há uma aliança muito forte entre a monarquia,
a burguesia dessas regiões também e a Igreja Católica, porque a função principal é tomar territórios, as funções tomar territórios, garantir o enriquecimento da burguesia local e expandir a fé católica. E repare que essa mesma lógica vai estar amarrada na expansão das grandes navegações, de que Portugal e Espanha serão os primeiros. Tá? Então as guerras de reconquista não só vão criar Portugal e Espanha, ou seja, reconquista de expulsão dos islâmicos da Península Ibérica, mas também vão garantir as condições de possibilidade da expansão das grandes navegações, que a gente já discutiu em outra aula. Avançando em mais um slide, o que a gente tem ali de exemplo é a questão da França, com o cardeal Richelieu e as guerras religiosas também. Aqui tem uma pintura já do século XIX, do Motteux, tá? Que retrata o cerco de La Roche, arquitetado pelo cardeal Richelieu no início do século XVII, nos anos de 1600. Tá? La Roche, digamos assim, que era uma região protestante que tinha poder suficiente para, de certa forma, enfrentar o rei francês. Tá? E o cardeal Richelieu não permite isso, tomando essa região, fazendo o cerco e conquistando completamente essa região, garantindo definitivamente a concentração do poder nas mãos do rei. É muito interessante que é nesse mesmo período aqui que você tem os três mosqueteiros. Tá? E os três mosqueteiros, veja bem, eles na história dos três mosqueteiros eles parecem bonzinhos, mas na verdade eles estão aqui conquistando La Roche, em nome do rei, para evitar qualquer possibilidade de rebeldia, de confrontação do poder real dentro da França. Tá? Nessa mesma época, na Inglaterra, você tem, em primeiro lugar, você tem um rei na Inglaterra, Elizabeth I, falece no início do século XVII, em 1605, salvo engano, e ela tem um grande poder, mas ao mesmo tempo ela está obedecendo desde sempre a questão da Magna Carta, formada lá em 1215, né, que era uma carta assinada pelo João Sem Terra, lá no século XIII, né, garantindo participação de toda a nobreza no governo. Então, desde sempre, de certa forma, a Inglaterra já foi uma monarquia parlamentar. Ao longo do século XVI, há várias guerras na Inglaterra que a gente vai estudar com calma e a gente vai perceber que a Inglaterra vai perdendo o rei, ou melhor, ao longo do século XVII, enquanto o rei perde o seu poder absoluto, né, cada vez mais reforçando a Magna Carta e o poder do parlamento, a França vai acontecer o contrário. Os estados gerais, que eram os parlamentos franceses, perdem totalmente o poder e se reforça o poder absoluto do rei, que tem como seu principal nome o Luís XIV, o Rei Sol. Então há esse processo distinto nessas duas regiões, mas há, de qualquer forma, a concentração do poder, em geral na Europa, na mão do rei ou de instituições, como é o caso da Inglaterra, do rei mais o parlamento, mais a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, e não mais aquele domínio local, aquela descentralização política e a sobreposição jurídica, elas vão acabar no início da época moderna. Estratégia e legitimação dos estados modernos. Sem dúvida, a violência, a força foi fundamental para a formação dos estados nacionais, ou seja, os reis controlando o exército, usando de guerras para dominar um certo território, né? E usando esse exército tanto dentro para controlar as revoltas internas e manter os seus súditos em rédeas curtas, mas também o exército para proteger, para não haver invasões de outros nobres que estão sempre interessados em expandir o seu território. Porém, não é possível, em época nenhuma da nossa história, você manter o poder apenas na base da força, apenas na base da violência física. Então é preciso estratégias para garantir o poder, estratégias de legitimação, outros caminhos. E é isso que a gente tem que dar uma olhada agora para entender quais são os pensadores que ajudam a organizar as estratégias
para garantir o poder, a concentração do poder na mão dos reis. E justificativas, formas de legitimação. No quadro eu trago o primeiro, bastante conhecido, conhecido de certa forma, de uma forma um pouco torta, né, como o cara mau, né, que justifica os meios pelos fins, né, que é o Nicolau Maquiavel. Logo no início do período moderno, né, ele vai ser o primeiro grande estrategista político. O Maquiavel ele está preocupado em manter o poder dos príncipes, ou seja, dos reis, porque ele está pensando naquela Europa medieval, com conflitos constantes, com guerras constantes entre os nobres, tá? E que toda hora cai a cabeça de um rei, e que os reis têm pouco poder. Tá? Então, se é verdade, sim, que ele fala que o rei tem o direito de usar a violência para manter o poder, a grande preocupação de Maquiavel no príncipe é garantir um governo, garantir que o rei prospere, que o rei mantenha o domínio do seu território para evitar os inúmeros conflitos que aconteciam muito, principalmente na região dele, ali na Itália. Tá? Então, ele é digamos assim, um professor de rei para garantir o governo, para tentar fazer com que os reis mantenham o território e, inclusive, a paz dentro do seu território. Tá? Então, se ele tem esse lado, digamos assim, mais pragmático, que orienta o rei até usar a violência, essa violência, de certa forma, busca uma pacificação do território. Tá? Outro argumento fundamental para manter o poder do rei, que eu trago no quadro para você, vem desses dois pensadores, já é uma definição já tradicional do período medieval, o Jean Bodin e o Jacques Rousseau, né? Que eles defendem o quê? A monarca como representante de Deus na Terra. Eles reforçam isso, olha, o súdito deve obedecer o rei porque ele é o representante de Deus na Terra. Deve seguir o rei para que, depois que esse súdito morrer, ele possa ir para o céu. Tá? Então, o poder do rei é justificado, é legitimado pela palavra de Deus, pela religião. Hoje, por exemplo, para a gente fazer uma comparação, o poder de um governante, nosso hoje no Brasil, é legitimado pelo voto. Obviamente que o rei não tem voto, o monarca não tem voto. Então você tem que justificar. Como? Ele é o representante de Deus na Terra. Obedece ele para você poder ir para o paraíso depois. Outra pensador fundamental desse período, né, um pensador racionalista, o Thomas Hobbes, né, com o Leviatã, sua grande obra, que mostra o rei aqui todo poderoso sobre a França, ele vai defender a ideia de Estado e segurança. Tá? Ou seja, ele vai argumentar, importante notar o seguinte, a vida do Hobbes é assim, saído de uma Inglaterra que está em guerra, como eu comentei para você, que a gente vai ver melhor na próxima aula, das revoluções inglesas do século XVII, dos anos de 1600, uma Inglaterra que está em pleno conflito, porque o rei não tem controle sobre o seu povo, sobre o seu parlamento, e ele vai para a França para ver um mundo completamente diferente, aquele mundo que o Richelieu ajudou a criar, de um rei com muito poder, com um aparelho de Estado que consegue controlar e, de certa forma, manter a paz na França. E o grande argumento do Thomas Hobbes é o seguinte, olha, o ser humano, ele está sempre em conflito, ele está sempre querendo mais, e isso acaba gerando conflito entre um ser humano e outro. É necessário um poder forte, um rei poderoso, para criar regras e evitar que essas pessoas briguem entre elas, lutem entre elas, né? Que os súditos se matem, basicamente, e que trabalhem em prol de uma melhoria de toda a sociedade, seja na França, na Inglaterra, onde for. Então essa é a defesa do Hobbes para legitimar o poder real. É uma explicação racionalista, no momento em que o racionalismo está crescendo bastante em toda a Europa. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de vários pensadores que tentaram ajudar no processo de formação, processo teórico, de justificativa de formação dos estados modernos monárquicos. Monarquias modernas e contemporâneas. Tá? A nossa situação, problema agora, a gente vai tentar pensar um pouquinho, comparar como que eram as monarquias no período moderno
né, que a gente está estudando, com as monarquias de hoje. Por exemplo, você sabe, e essa confusão é muito comum entre alunos do ensino básico e do ensino médio, né? Você fala, a Rainha Elizabeth. Aí as pessoas falam, pô, professor, mas é a Rainha Elizabeth de hoje? Não, você tem que explicar. Ó, essa aqui é a Rainha Elizabeth II. A primeira Rainha Elizabeth é lá do século XVI, iniciozinho do século XVII. Ela vai ser muito importante na Inglaterra. Tá? Então, tem que fazer essa diferenciação e a comparação entre as duas rainhas é interessante para a gente perceber também a diferença entre a monarquia moderna e a monarquia atual. E como na Inglaterra, a monarquia moderna, de certa forma, ela se torna monarquia contemporânea muito mais rápido. Essa é a questão que eu coloco para você agora no quadro. As monarquias contemporâneas são iguais às monarquias modernas? Olha aqui, a gente tem aqui a Elizabeth, né, a atual rainha da Inglaterra. Aqui, repare que é uma roupa até normal, né? É uma roupa chique, bonita, sofisticada, mas é uma roupa contemporânea. Não tem nada a ver, por exemplo, com a roupa dela aqui no momento que ela estava se casando, nos rituais, por exemplo, onde a igreja está presente, a igreja anglicana está presente para coroar a rainha, porque é uma marca do quê? De que ela é representante de Deus na Terra, tá? É isso que legitima o poder dela. Repare as vestimentas todas das pessoas. Então, o que eu quero destacar aqui? Há rituais que ainda são muito antigos na monarquia inglesa atual. Porém, a monarquia inglesa atual funciona completamente diferente das monarquias da época moderna. Por quê? A rainha não tem poder, ela é chefe de Estado, ela representa a Inglaterra perante outros países, a Grã-Bretanha como um todo, né? Perante outros países. Mas ela não governa, ela não manda. Quem manda é o primeiro-ministro, que seria uma espécie de um deputado federal para nós, eleito pela Câmara dos Comuns, ou seja, pela Câmara dos Deputados Federais aqui no Brasil. Tá? Lá também tem a Câmara dos Lordes, que seria a espécie do Senado, mas o poder principal está na Câmara dos Comuns e é eleito entre eles um primeiro-ministro, esse sim governa. A rainha, ela só assina papel e fica de representante. Esse processo de uma monarquia parlamentarista, que é como a gente chama hoje, né, já começa na Inglaterra com muita antecedência, já começa no século XVII. Com a Revolução Gloriosa já se estabelece isso, o parlamento concentra o poder de governo. E o rei é basicamente o representante do parlamento. Tá? É o grande representante do parlamento, mas ele não governa, ele segue ali as orientações do parlamento. Então, a monarquia parlamentar contemporânea, ela já começa na Inglaterra no período moderno, enquanto o resto da Europa, digamos assim, o rei concentra bem mais poder, em especial a França, que sequer chama os Estados Gerais, que seria um parlamento deles, para discutir, fica séculos sem chamar. O rei e os seus funcionários comandam a França com um pulso forte. Tá? No quadro, eu trago então aí um resumo da resposta, a diferença entre as duas monarquias. Na atualidade, restaram algumas instituições e rituais monárquicos modernos, porém dentro de lógicas e contextos bastante distintos. Isso em vários países da Europa, porque quem manda mesmo são os parlamentos. Tá? Avançando aqui para o nosso momento de interação, eu tenho uma pergunta que já foi feita no Brasil em 1994, né? Entre o que é melhor, uma monarquia, um plebiscito aqui no Brasil, ou uma república? Qual é melhor? Qual sistema de governo é melhor? E isso, volta e meia, no Brasil volta essa questão, né? Presidencialismo, parlamentarismo, monarquia. Pensando no que a gente discutiu até agora sobre monarquia, o que você acha? Qual seria o melhor sistema de governo? Pensa um pouquinho, eu já volto.
Arthur, tem água em cima da mesa. Voltei. E aí, pensou? Que seria melhor, uma monarquia ou uma república? Bom, em primeiro lugar, a gente já estabeleceu que a monarquia moderna concentra todo o poder na mão do rei, tá? Ou tenta se concentrar muito poder na mão do rei. Os súditos, eles têm direitos? Têm alguns direitos, tá? Mas não tem nada a ver com os direitos que nós temos hoje. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade, proteção à vida, liberdade de empreendimento. Não há isso nas monarquias modernas, tá? Existem monarquias atualmente? Existem monarquias atualmente em vários lugares do mundo. Aquelas da Europa que são democráticas, monarquias democráticas, o rei não concentra o poder de governo. Quem concentra o poder de governo é o primeiro-ministro, tá? Votado diretamente ou indiretamente por todos os cidadãos. Então as monarquias contemporâneas não tem nada a ver com as monarquias modernas, ou tem muito pouco a ver com as monarquias modernas. Essa é a primeira coisa que a gente tem que definir. Os lugares no mundo, por exemplo, a Arábia Saudita, que ainda tem monarquias absolutistas, que são semelhantes às monarquias do período moderno, são considerados são considerados ditaduras, porque a população não tem participação no governo. Certo? Então, de qualquer forma, dizer se hoje uma monarquia contemporânea, uma república contemporânea é bom ou pior, vai depender da cultura de cada país. Tá? Mas, de qualquer forma, elas devem ter uma constituição, devem ter um parlamento e o governo deve estar centrado em pessoas eleitas e não no rei em si. Então, para pensar esse debate, é preciso entender essas diferenças, a primeira coisa, né? Antes de começar essa discussão, o que é melhor, uma monarquia ou uma república, por exemplo, para o país hoje. Mercantilismo. Essa palavra meio esquisita, mercantilismo, a gente utiliza para, digamos assim, simplificar, sintetizar, né, as práticas e os valores econômicos do período moderno. Tá? Quando se fala o mercantilismo, normalmente também tenta-se dizer um meio termo entre uma economia feudal, tá, e a economia capitalista que se impõe principalmente com a Revolução Industrial a partir do século XVIII. O mercantilismo ficaria entre então, as práticas e valores feudais de uma economia feudal e as práticas e valores de uma economia capitalista. Tá? E o que seria, então, afinal de contas, esse mercantilismo, professor? É o que eu trago no quadro para você. A definição, antes de tudo, senão você não vai conseguir entender o que é o mercantilismo, do que é a economia feudal ou a economia medieval, tá? Economia basicamente agrária, baseada o que a maior parte da população e a maior parte da riqueza é produzida pela agricultura nas zonas rurais. Lembrando, riqueza não é você ter dinheiro, tá? A gente está usando o conceito de riqueza que é ter produtos, a capacidade de produção, de fazer serviços, tá? Ou seja, produzir, a riqueza é o quê? A capacidade de fazer serviços, né? De produzir serviços e produzir mercadorias, tá? Então, a riqueza no período medieval está quase toda concentrada no campo, na zona rural, certo? E o sistema de trabalho é principalmente a servidão. Gradativamente vai sendo transferido para o trabalho assalariado. O que é a servidão? Eu tenho um pedaço de terra, o meu senhor me empresta um pedaço de terra e eu vou lá, moro naquela região, naquele local, naquela terra daquele senhor,
ao mesmo tempo eu pago tributos para ele. Esses tributos dificilmente em moeda, tá? Em dinheiro, porque é pouco monetarizado o período medieval, a economia medieval. Tem pouca moeda. Eu pago em produtos que eu planto, eu entrego para ele, ou em serviço. Eu vou trabalhar na terra que é reservada ao Senhor. E em troca ele me dá segurança e eu posso usufruir dessa terra dele também. Tá? Essa é a base, digamos assim, da economia medieval ou economia feudal. Avançando um pouco no quadro, eu trago para você a economia moderna. Ela vai estar toda baseada, ou melhor dizendo, ela vai estar bastante baseada numa economia comercial, no comércio, na troca de produtos. Aqui você vai ter mais moeda, bem mais moeda já, tá? E não troca simplesmente por escambo, né, que é o jeito mais fácil de entender, de produto por produto, de transferência de produto, mas a compra e venda utilizando moedas de muitos produtos, em grande escala, tá? As cidades crescem, né? Esse quadro, que essa pintura aqui é muito bonita, porque mostra tanto o crescimento das cidades quanto os navios, que é o principal meio de transporte de produtos para o comércio, tá? Ela vai ser baseada agora no trabalho assalariado interno. O que eu quero dizer com isso aqui? Dentro da Europa vai vigorar principalmente o trabalho assalariado, tá? Nesse período moderno. E, porém, fora da Europa, tá? Nos lugares, nos territórios que os europeus conquistam fora da Europa, vai predominar o quê? O escravismo. Por isso que eu coloco aqui escravismo externo. Principalmente na América, mas também vai acontecer na Ásia e em outros lugares do mundo nessa época moderna. Avançando aqui, é essa nova característica do período moderno, de uma economia urbana, baseada no comércio, no trabalho assalariado europeu e escravo, principalmente nas Américas, é que surge a noção de mercantilismo, tá? Os valores e práticas mercantilistas. Qual que é a definição dessa palavra, basicamente? O que eu acabei de dizer, conjunto de práticas e valores que orientavam a economia dos estados modernos. Como que as pessoas agiam e pensavam economicamente nos estados modernos. Como que o rei buscava organizar a sua economia. Como que o aparelho de estado moderno organizava a economia, a dinâmica de produção de víveres e troca de víveres na época moderna. Quais são as características básicas dessas práticas e desses valores? Primeiro, isso aqui é tudo sinônimo, tá? Tudo sinônimo. Metalismo, bulionismo ou entesouramento. Qualquer palavra dessa que você veja, você já tem que pensar, é sinônimo. E significa basicamente o quê? Nesse momento, os valores e práticas mercantilistas, eles acreditavam que a riqueza de um país era definida pela quantidade de metal que esse país tinha, tá? Ou seja, metal capaz de fazer moeda. Repare que no início eu já falei, olha, o que a gente está falando de riqueza aqui não é dinheiro. Riqueza, a gente define riqueza de uma nação hoje pela capacidade produtiva dessa nação, não por se ela tem metais preciosos simplesmente. Nesse momento, eles acreditavam que a riqueza de uma nação dependia da quantidade de metais preciosos que ele tinha para poder cunhar moeda e, portanto, podia comprar, se tivesse todas as riquezas, o ouro do mundo, ele poderia comprar tudo que poderia ser produzido no mundo. Tá? Então, a riqueza, a ideia de juntar metal dentro do país é que garantiria a riqueza desse país. Outra característica do mercantilismo, eu trago no quadro para você, é a questão do dirigismo econômico ou intervenção estatal. Lembrando que esse dirigismo econômico aqui era, como eu falei antes, o Estado moderno, a soberania não é da comunidade nacional. A soberania do Estado moderno é do rei. Então é um dirigismo em prol de garantir o poder do rei e daqueles que apoiam o rei, daqueles que o rei necessita, tá? Sejam nobres, sejam burgueses, certo? Então é um dirigismo econômico, um controle da economia em prol do fortalecimento do Estado monárquico, do rei e dos seus, tá? Outra característica do mercantilismo, que também são sinônimos aqui, você vai ouvir ou protecionismo ou balança comercial favorável, que é garantir, que tem tudo a ver com metalismo, tá? Que é garantir que
entre mais metais preciosos para dentro do país do que saiam. Como isso eu controlo? Se vem eu estou na França, sou o rei da França, e a Inglaterra começa a vender muita roupa aqui dentro da França, eu aumento o imposto dos produtos ingleses para evitar que o quê? Que a minha riqueza, as moedas, o ouro que está aqui guardado, vá para a Inglaterra, tá? Então é o protecionismo, porque eles acreditavam que tinha que garantir os metais preciosos dentro do país para garantir que a riqueza daquele país. E finalmente o colonialismo, que é de certa forma uma solução para a briga interna, né? Porque se todo mundo na Europa tenta garantir que entre metais, né? A França quer que os metais entrem, então ela só quer vender para fora, não quer comprar nada. A Inglaterra a mesma coisa, a Espanha a mesma coisa. Qual que é o jeito de resolver isso? É indo para conquistar territórios extra, tá? Fora da Europa, tanto para vender produtos para ele, como para extrair diretamente metais preciosos desses novos territórios, ou extrair produtos que os outros países vão ter que comprar de qualquer jeito. Tá? No caso da cana-de-açúcar, do algodão, do café aqui no Brasil. Tá? No quadro, eu trago para você que cada país, cada região, né, vai ter uma modalidade diferente de mercantilismo, ou dizendo de outra forma, vai se especializar em uma dessas características. Espanha e Portugal, principalmente a Espanha, porque vai encontrar muito ouro, muita prata, menos ouro, mas muita prata na região da Bolívia, vai focalizar muito na questão do metalismo, ou seja, extrair metais preciosos das Américas e levar para esses países, garantindo a riqueza deles. Tá? Durante um tempo isso vai dar muito certo para a Espanha, né? E para Portugal também, com Minas Gerais, né? Quando encontram ouro em Minas Gerais. Então eles vão focar muito nessa questão do metalismo, extrair metais preciosos e levar para dentro dos reinos. A Inglaterra vai ter uma estratégia completamente diferente, que é o comercialismo, é garantir aquela balança comercial favorável. Tá? Vai impor para o mundo, e sempre que possível, que o resto dos países do mundo comprem os seus produtos, tá? Compre os seus produtos, isso vai acabar trazendo metais preciosos para dentro da Inglaterra e vai evitar de toda forma que for possível a entrada de produtos estrangeiros dentro da Inglaterra. Tá? Então vai focar muito na questão do protecionismo, da balança comercial favorável, e que vai ser super incentivado posteriormente com a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Vai ganhar uma força muito maior esse comercialismo, porque a Inglaterra sai na frente com a Revolução Industrial e consegue vender muito mais para o resto do mundo. Tá? A França vai apostar no industrialismo, que é aquela questão de dirigir a economia. O Colbert, o grande ministro, o ministro da economia, né, da França no século XVII, ele vai minuciosamente dirigir a economia francesa para ela ser autossuficiente, para ela não depender dos outros países para comprar produtos dos outros países, tentar desenvolver as manufaturas, com um controle assim, minucioso, microscópio da economia, tá? Para garantir que não entre produtos estrangeiros e fazer o máximo possível para vender produtos franceses para fora. Tá? Então repare que há cada região, cada país, cada reino, que é o termo mais adequado para esse período, o reino, vai se especializar em uma das características do mercantilismo para garantir, para tentar fazer com que a economia do seu reino se sobressaia, se imponha perante todas as outras. Esses são alguns exemplos possíveis que eu trouxe para você. Sociedade moderna. Sociedade moderna o que a gente precisa discutir agora é como se organiza a sociedade no período moderno. E como eu já disse inicialmente, não vai haver muita diferença em relação ao período medieval, não. O Estado moderno monárquico, de certa forma, ele se impõe para continuar garantindo os privilégios para a nobreza e para o clero. E agora também, de certa forma, gradativamente, para a burguesia. Todos os burgueses, não. Uma parte da burguesia mais poderosa, que inclusive vai se tornar nobreza. É isso que eu tento explicar para você nessas imagens do quadro. Tá? Em primeiro lugar, essa imagem clássica aqui que mostra
a organização da sociedade estamental, como ela era chamada. Estamental por quê? Porque ela é dividida em estamentos. Embaixo, aqui carregando todo mundo, o plebeu. E em cima, o clero e a nobreza. Tá? Duas coisas que é fundamental você entender aqui, de início. Tá? A sociedade estamental, ela naturaliza a distinção, a diferença social. Hoje, as pessoas naquela época eram tratadas naturalmente como diferentes. O clero e a nobreza eram considerados superiores. Hoje, nem as leis nem os costumes acham isso. As pessoas são tratadas como iguais perante a lei e a cultura em geral considera que as pessoas devem ser tratadas como iguais perante a lei. Aqui nessa sociedade estamental, não. As pessoas são consideradas superiores e isso é naturalizado. Além disso, hoje você vai ouvir muita gente dizer, por exemplo, o trabalho enobrece o homem. Nessa época isso não existe. O trabalho não enobrece o homem. O homem, o nobre, é aquele que não trabalha, que está sendo carregado aqui pelo plebeu. Entendendo essas duas características básicas da sociedade estamental, e além da ideia também, a terceira característica é que há pouca mobilidade social, quem está aqui embaixo não tem muita expectativa nunca de chegar aqui em cima, tá? Agora vamos pensar cada estamento desse, tá? Digamos, legalmente, culturalmente, o primeiro estamento, o grupo de pessoas mais superior é o clero, porque é aquele que tem, digamos, o controle da palavra de Deus na terra. Esse clero é dividido em alto clero, que são pessoas vindo da nobreza. Repare que aqui você já percebe a ligação entre a nobreza e o clero, que é muito forte. Praticamente não dá para distinguir efetivamente quem é quem, tá? Assim, do ponto de vista social, de poder social, tá? Você sabe, eles têm funções diferentes, tá? Mas aqui o alto clero vem da nobreza. Vai ser cardeal, vai ser papa, vai ser os grandes pensadores e os grandes administradores da igreja. Seja da igreja católica, ou, na França, Espanha e Portugal, por exemplo, seja da igreja anglicana na Inglaterra, por exemplo. Você vai ter também o baixo clero. Esse pode até vir da plebe. Esses caras aqui... pode até vir da plebe, mas eles vão fazer o trabalho braçal principalmente, tá? Vão ser monges, padres de paróquia, vão ter pouquíssimo poder, fazem o trabalho braçal, tá? A nobreza, que seria o segundo estamento, ela pode ser dividida em nobreza de corte, é aquela que ganha cargos do rei, cargos no estado, juízes, fiscais, generais, etc. Ganham pensões do rei, estão sempre em volta do rei, ajudando o rei na administração. E a nobreza provinciana, tá? Que são aqueles nobres que têm título de nobreza, têm alguns privilégios jurídicos, tem tribunal especial, tem leis especiais para ele, mas eles estão lá na terrinha deles e ficam lá afastados do grande poder, tá? E muitas vezes eles são pobres, são mais pobres do que a burguesia em geral. E aí você também tem uma outra distinção de nobreza, a nobreza de espada, que é aquela de título, que vem por causa das terras, por serem antigos generais de exército, né, que é passado de pai para filho, diretamente. A nobreza de espada. Né? E tem a nobreza togada, que na verdade é a burguesia rica, que quer ganhar privilégios, quer participar do governo e, portanto, compra o título de nobreza e põe a toga, se torna nobre. Tá? Por último, né, aqueles que carregam todo mundo, a plebe, ela é dividida em burguesia, que são aqueles que detêm, são comerciantes, são banqueiros, são o início das manufaturas, né? São empreendedores em manufaturas, patrões, donos de manufaturas. Você tem o trabalhador livre, muito grande na Europa durante o período moderno, crescendo cada vez mais, e servos e escravos cada vez diminuindo mais na Europa no período moderno. Para manter essa sociedade, a gente chama atenção para uma prática de controle social muito corrente nesse momento, tá? Que é o suplício. O suplício é essa situação aqui de você, em praça pública, como é o caso do suplício do martírio de São Hipólito, né? Esse quadro aqui do Boltz, que mostra aqui 4 cavalos, né? 4 cavalos despedaçando o São Hipólito, né? Que vai se tornar... isso aqui é um processo de suplício.
Para a nobreza e o clero manter o controle social, ela usa desse artifício, digamos assim, de violência física, que é aqueles plebeus que desrespeitam essa regra social, que tentam desrespeitar o rei, as regras do rei, essa hierarquia social, eles serão punidos fisicamente, violentamente em praça pública, para ficar de exemplo para todos os outros súditos, para todos os outros plebeus, o que acontece com aqueles que desrespeitam o rei, aqueles que desrespeitam essa organização social, tá, bastante rígida, bastante dura, que são as sociedades estamentais do período moderno. Teatralização social. Então você sabe que a sociedade moderna deve ser considerada estamental, dividida em grupos. Você tem a nobreza e o clero com privilégios jurídicos, né? Eles têm tribunais separados para eles, leis separadas para eles, eles podem cobrar impostos, têm direito a certos serviços que os plebeus têm que prestar para eles. Eles são os únicos que podem participar do governo ao lado do rei, tá? E embaixo você tem os plebeus, que inclui uma série de pessoas, e às vezes, o caso dos burgueses, com poder aquisitivo, com mais dinheiro, com mais poder econômico do que muitos nobres, tá? Que muitas vezes esses burgueses compram o título de nobreza para ganharem privilégios, para participarem do governo também, tá? Você tem formas físicas de garantir esse poder, essa sociedade que naturaliza a desigualdade, que diz que alguns são melhores do que outros, que é o caso do suplício, né? A punição pública e violenta daqueles que desrespeitam as leis e as regras do rei. Você tem o próprio exército como um todo para soterrar revoltas internas, né? Violentamente, mas como eu disse já, não existe sociedade que se mantenha sem uma legitimação, sem um poder simbólico também operando, tá? Sem uma desculpa para a sociedade como ela é. Só na pancada não é possível manter uma sociedade, principalmente uma sociedade tão desigual quanto a sociedade moderna. E é disso que eu estou falando quando eu chamo de teatralização desse período. No quadro eu trago uma frase que ajuda a gente a entender bem essa teatralização, tá? Isso aqui é um trecho de um manual de educação para os reis, para a nobreza como um todo, do Erasmo de Roterdã, tá? Eu quero que você perceba como esse trecho aqui condiciona os instintos das pessoas, da nobreza, e marca uma distinção social. Isso aqui a gente chama de processo civilizador. Leia comigo. Assoar o nariz no chapéu ou na roupa é grosseiro, e fazê-lo com o braço ou cotovelo é coisa de mercador. Ou seja, se tirar o chapéu, que era muito comum, e assoar o nariz, não faça isso. Isso é coisa de mercador. Isso é coisa de plebeu. Tá? Um nobre não deve fazer isso. Isso é grosseiro. Continuando. Tampouco é muito mais educado usar a mão, se imediatamente limpa a meleca na roupa. Muito comum entre crianças hoje em dia e comum entre adultos, que faziam coisas muito piores no período medieval. Tá? Não há contenção dos instintos, né? Pense os nobres do período medieval, muito parecido com crianças briguentas hoje e sujas com meleca, do que com os reis chiques e sofisticados que vão aparecer no período moderno por esse processo civilizador aqui. Continuando a leitura. O som do peido, especialmente das pessoas que se encontram em lugar elevado, é horrível. Eu disse, eles eram bem porquinhos antes. Sacrifícios devem ser feitos com as nádegas fortemente comprimidas. Isso aqui parece engraçado, mas está no manual para a nobreza. Porque a nobreza, a partir do período moderno, tem que ter uma certa teatralização para ela manter o respeito em relação ao resto da sociedade. Ela tem que se impor como superior. Lembra que tem a ideia de que eles são representantes de Deus na terra, a nobreza. O rei é o grande representante de Deus, mas os nobres são representantes dos santos, o clero também. É preciso dignificar, é preciso marcar a majestade desses caras. E não simplesmente o que era muito comum, apenas eles mandam porque eles são fortes, eles mandam porque eles têm exército.
precisa ser mais do que isso. Então essa nobreza ela vai conter os instintos gradativamente e vão fazer toda uma teatralização da sofisticação, de ser chique, usar roupas chiques, comer com talher, não fazer todas essas coisas que vocês viram aí nesse texto, né? Meleca, peido, etc. Então, há toda uma civilização que tem essa função de manter uma distinção, dizer, ó, nós somos superiores a vocês, por isso que vocês têm que nos obedecer. Tá? No quadro, eu trago para você o exemplo, né, o controle que a sociedade de corte, essa sofisticação, como você vê aqui nessa pintura do Palácio de Versalhes, com os nobres, a nobreza cortesã, a nobreza que está na corte, tá? Essa sofisticação, esse processo civilizador também cria essa sociedade de corte, que são essas pessoas que ficam ali em volta do rei, ganhando pensão, trabalhando para o rei, fazendo até serviços domésticos para o rei, tá? Isso também aqui é um processo, e é todo sofisticado, né, de controle da nobreza e legitimação da realeza. Entenda, todo nobre é um rei em potencial. Todo nobre, se ajeitar direitinho, pode matar o rei e entrar no lugar dele. Esse processo de extinção social também vai formar a sociedade de corte, essas pessoas, esses nobres mais poderosos que ficam ali em volta do rei. E esses nobres, em vez de disputar diretamente com o rei, eles começam a disputar entre eles quem é mais sofisticado, quem é mais chique, para ganhar agrados do rei. Tá? E isso permite que o rei controle eles também. E, ao mesmo tempo, toda essa sociedade sofisticada e chique ali em volta do rei ajuda a marcar a diferença entre o rei e o resto da sociedade que é inferior. Estão lá todos em Versalhes fazendo festas, tudo chique, sofisticado, enquanto a população está na rua brigando, inclusive por ovos, como mostra essa outra pintura que eu trago para você no quadro agora, né? Que é a punição no meio de um mercado de mulheres, aqui, ó, que em tese estavam vendendo ovos podres. Repare o seguinte, a teatralização também se faz entre a população em geral. Aqui os plebeus jogando ovos, se vingando das mulheres, jogando os ovos que teriam podres nelas para punir elas, numa teatralização também. E aqui é muito interessante que marca a distinção, olha, da plebe, todo mundo aqui embaixo, isso aqui tudo plebeu, tá? Mesmo os soldados. E em cima a nobreza, lá observando a punição, de certa forma apoiando essa punição, mas ao mesmo tempo marcando essa distinção social. Ó, nós estamos numa posição diferente. Isso aqui é tudo um teatro que marca a posição de cada membro da sociedade. Essas mulheres, elas são inferiores dentre os próprios plebeus. Por isso que tem plebeus atacando ovos nela, porque elas não seguiriam as normas básicas daquela sociedade. Então, e por que simplesmente elas não são presas na prisão? Porque não existe essa noção ainda. É preciso ter esse teatro da punição pública, que é como as pessoas funcionavam nessa época, nessa sociedade, para marcar as posições sociais. Tá? Então é muito importante, além da força bruta, essa teatralização da sociedade para manter essa sociedade tão desigual que a sociedade moderna está mental. Nossa problema agora é protecionismo, ontem e hoje. Como nós vimos, o protecionismo é uma das características básicas do sistema mercantilista. Tá? O exemplo de protecionismo, um dos exemplos de protecionismo, um dos países, ou melhor, reinos, é o termo melhor para ser utilizado nesse período, que mais utilizou o protecionismo no período moderno, foi a Inglaterra. Tá? Por exemplo, com os atos de navegação que nós iremos comentar na próxima aula, no século XVII, que impedia que outros navios entrassem na Inglaterra para fazer comércio, para vender produtos. Tinham que ser navios ingleses, tanto para trazer produtos para dentro da Inglaterra, como para tirar produtos da Inglaterra. Há um controle para manter a balança comercial favorável, para enriquecer os próprios ingleses. Esse debate não ficou só na época moderna, existem até o dia de hoje. É isso que eu quero trazer para você nessa situação problema. No quadro, eu trago a questão, né?
O protecionismo é uma novidade da última década? É uma exclusividade dos países subdesenvolvidos da América Latina? Porque isso apareceu muito fortemente em muitos jornais na última década, né? Exemplo aqui, olha, desse trecho do jornal aqui. A América Latina enfrentava uma avalanche de medidas protecionistas, à revelia do agravamento da crise financeira, lá de 2008, em grande parte impulsionado pela Argentina e pelo Brasil. Então, a resposta à crise de 2008, segundo essa notícia do jornal, foi um protecionismo. A conclusão é do relatório Latin America Watch, publicado pela consultoria britânica Capital Economics. Juntos, os dois países respondem por 75% do total das barreiras comerciais que entraram em vigor na região entre 2009 e 2011. Avançando aqui no jornal um pouquinho, um outro jornal, falando de outro lugar. Protecionismo atual tem semelhanças com disputas que levaram à Guerra Mundial. A avaliação é do historiador americano Mark William Palin, para quem essa perspectiva do passado é fundamental para entender o que pode acontecer com o mundo a partir de políticas de Trump e de outras manifestações de protecionismo no mundo, como o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Atualmente, a gente pode avançar para vários outros problemas que surgem, né? Então, esse protecionismo pode levar à guerra entre países, porque eles começam a competir para ver quem é mais protecionista. Ao mesmo tempo, a pandemia ou a guerra entre Rússia e Ucrânia atualmente mostra também como é complicado a dependência de um país com outros países que a gente não tem o menor controle. Hoje nós temos o agravamento da carência mundial de trigo, de outros alimentos, de combustíveis, por causa de uma guerra que acontece do outro lado do mundo, que o brasileiro não tem o menor poder de controle sobre ela, por exemplo. E por quê? Porque as cadeias globais econômicas, a economia está globalizada, certo? Então, repare bem, esse não é um debate atual, simplesmente é muito antigo. Em vários momentos, vários países agiram de formas diferentes, com resultados muito diferentes. Se proteger, criar um protecionismo ou abrir o seu mercado? Quais são os ganhos e as perdas que isso gera? Dependendo da época, pode gerar muitas perdas, pode levar a uma guerra mundial. Em outras épocas, pode garantir ganhos. É o caso, como aconteceu com a Inglaterra no século XVII, fortemente, que enriqueceu e permitiu que ela fizesse a Revolução Industrial. Então, é muito complicado esse debate, ele não é simples, não tem uma solução definitiva para todos os lugares em todas as épocas, certo? E também, ele é um debate que não surge hoje, é muito antigo. E está sempre se renovando e se transformando. Então, no quadro, eu trago para você, o protecionismo é um mecanismo econômico utilizado em diferentes épocas, por diferentes estados, de distintas formas, tanto na quantidade desse protecionismo, quanto na qualidade, na forma de fazer, e com resultados diversos. Então, não é um debate simples. E é isso que eu trago para você agora, no nosso momento de interação, essa questão básica que está relacionada a isso. Globalização ou nacionalismo? O que fazer? O debate, como eu tentei demonstrar, que vem pelo menos desde as grandes navegações da formação dos Estados modernos, concentrar, garantir que a economia nacional cresça independente do resto do mundo. Isso pode, por exemplo, garantir proteção em momentos de crise mundial, porque a gente fica menos dependente de outros países. Ao mesmo tempo, pode encarecer demais os produtos e levar à falta de produtos, a um baixo desenvolvimento econômico. Então, o que você acha? O Brasil deve globalizar mais ou nacionalizar mais? Pense sobre isso e eu já volto.
Voltei. E aí, pensou? O que você acha que o Brasil deve fazer hoje em dia? Repetir algumas coisas que aconteciam na economia moderna, na época da economia moderna, fazendo protecionismo, nacionalizando mais sua economia, ou participar mais das cadeias globais de produção e de comércio? Tá? Essa é sempre uma questão muito complexa e de grandes debates. O que eu posso dizer para você é que muitos intelectuais hoje, de vários espectros políticos, defendem uma certa interação estratégica do país e de vários países do mundo, ou seja, a interação, melhor dizendo, a integração estratégica na economia global. Ou seja, o país deve verificar aquilo que é bom para ele, né, comprar de fora, e aquelas coisas que ele deve se proteger para não ficar tão dependente de outros países. Um exemplo atual fora do Brasil, na Europa, é a questão da dependência da Alemanha do gás russo atualmente, que coloca a Alemanha numa situação muito precária quando abre-se um conflito com a Rússia. Porque ela desativa suas usinas nucleares, por exemplo, para fazer todo os seus combustíveis e transformar sua matriz energética em combustíveis basicamente baseado em gás, que tem que comprar da Rússia. Então ela ficou muito vulnerável nesse ponto à Rússia. Tá? Então há todo um debate de como um país deve se integrar às cadeias globais e como, para ele, claro, obviamente, para ele defender o seu próprio povo, garantir o melhor para o seu próprio povo sem agredir, claro, os outros países. É um debate bastante complexo, não é simples, mas que, como você percebe, essas práticas, esses valores econômicos vêm desde lá da época moderna e são transformados ao longo dos últimos 500 anos aí do processo de formação do capitalismo. No quadro, eu trago agora para você um momento de recapitular as ideias básicas que nós discutimos ao longo da aula. Primeira questão, o Estado moderno monárquico. Que você tinha o que antes? Uma descentralização política muito grande, uma sobreposição jurídica, tá? Cada nobre mandava em sua região e haviam vários tribunais que brigavam de certa forma entre si. No período moderno, o poder se concentra no rei ou em pequenas instituições, como o parlamento. Há um crescimento do aparelho de Estado, o poder de cobrar impostos, os exércitos, a construção de rodovias, de estradas, de canais para comércio. Então há todo um aparato do Estado que procura moldar a sociedade e que se concentra na mão dos reis. Tá? Ou, no caso da Inglaterra, por exemplo, do rei e do parlamento. Tá? Isso vai variar. Na França, muito forte na mão do rei e dos seus funcionários. Na Inglaterra, o oposto. No rei, mas principalmente no parlamento. E os outros países vão ter uma modulação, digamos assim, entre esses dois extremos. O mercantilismo, que defende que a riqueza de um país são os metais preciosos que ele tem, e para isso ele vai usar do dirigismo econômico, do protecionismo e da colonização de outros países para trazer sempre de outros territórios para trazer metais para dentro do seu reino. E a sociedade estamental, aquela sociedade em que as pessoas eram consideradas naturalmente como diferentes. A nobreza e o clero têm privilégios e os plebeus não têm. É natural isso. O nobre é aquele que não trabalha. Esse é o nobre. É muito diferente de hoje, que o trabalho enobrece o homem. A sociedade estamental permanece, aquela que vem lá da Idade Média, ela permanece na Idade Moderna. Na verdade, as transformações que acontecem na política e na economia moderna, elas vêm para reforçar essa sociedade estamental, certo? Com pouquíssima mobilidade que vai ser dissolvida, principalmente, mas não só, a partir da Revolução Francesa. Encerramos assim a nossa segunda teleaula de História Moderna. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima.